Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Vamos continuar o nosso estudo da aula número 8. Vimos já o primeiro tópico dessa aula, que tem por título Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O tópico 2 desta aula fala sobre o fundamento, apóstolos e profetas. Então, ele traz aqui o conceito de apóstolos. O que é apóstolos? É um termo grego usado para enviado ou mensageiro. Então, este é o conceito de apóstolo. E este título foi dado aos 12 que inicialmente foram chamados por Jesus para darem continuidade ao ministério de Jesus aqui na Terra. Aqueles 12 que Jesus escolheu. É bem verdade que depois surgiu mais um, que é o apóstolo Paulo, a quem também Jesus chamou. A sua conversão foi bem diferente da conversão dos 12 primeiros, mas ele também é considerado um dos apóstolos de Jesus, embora ele não tenha seguido Jesus como os outros 12, mas aquele encontro que ele teve com Jesus lá na estrada de Damasco, deu a ele também o título de apóstolo, e inclusive apóstolo dos gentios, porque ele foi enviado para pregar o evangelho aos gentios. Então, a primeira ideia que nós temos de apóstolo é essa, né? São os 12 escolhidos por Jesus para um ministério especial, qual seja, de prosseguir ensinando ou transmitindo as mensagens de Jesus, os ensinamentos de Jesus aos demais povos. E isso é importante por quê? Porque esses 12 apóstolos, eles foram chamados para continuarem falando a respeito do reino de Deus. Então, eles que conviveram com Jesus, tivemos um deles, Judas, né, que foi o traidor, que depois foi substituído, mas esses 12 que tiveram essa missão de dar prosseguimento aos ensinos de Jesus, eles levaram a cabo isso, deram continuidade a esses ensinamentos, chamado, né, a igreja primitiva. Eles foram, né, os iniciantes da igreja primitiva, por ordem de Cristo, e muitas outras pessoas depois vieram a aceitar o evangelho de Jesus através da pregação e dos ensinamentos desses apóstolos. O apóstolo Paulo aqui, ele fala, né, no capítulo 2, versículo 20, né, que nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, é importante nós sabermos que o ensino que os apóstolos trouxeram e na qual nós somos edificados é o ensino que Jesus trouxe, né? O ensinamento que Jesus veio trazer à humanidade. É esse o fundamento. Lembramos sempre que a pedra é Jesus. Então, nós estamos edificados sobre Jesus. E a doutrina dos apóstolos não é uma doutrina que eles criaram, mas é a doutrina que Jesus veio trazer, que Jesus lhes transmitiu. Então, é importante nós sabermos que não é doutrina criada pelos apóstolos ou criadas por homens, mas são doutrinas da qual Jesus trouxe e eles apenas deram continuidade a essa doutrina. Então, o ofício deles, né, deles quem? Dos 12, né, depois dos 11, e mais um que foi escolhido depois, no lugar de Judas, que se chamava Matias, que depois também não aparece mais na história da igreja. Aí surge Paulo, talvez como o substituto real de Judas, né, eu tenho para mim isso. Então, porque Paulo depois foi o grande propagador do evangelho entre os gentios, e Matias nunca mais se ouviu falar nele. Então, o ofício deles, que eles ocupavam, né, era esse, de levar o evangelho, continuar o ministério de Jesus aqui na terra. E não era um ofício da pessoa, era um ofício recebido de Jesus. O que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos, né? Não são eles o fundamento, mas o fundamento é Jesus. Eles foram os que deram continuidade
a pregação do Evangelho continuou-se sobre o fundamento que foi colocado por Jesus, que é a pedra fundamental, ou a pedra de esquina, né, da qual ele fala. Então a doutrina que eles ensinavam não eram suas, mas eram as próprias Escrituras, né, que Jesus veio também ensinar e revelar. Os profetas do Antigo Testamento que falavam sobre a vinda de Jesus, eles não tinham esta ideia, ou este conhecimento, ou essa revelação que foi transferida ou transmitida por Jesus, ou pelo Espírito Santo depois que Jesus subiu ao céu. Mas eles sabiam que o Messias viria, então eles tinham essa concepção, eles tinham essa certeza, os profetas do Antigo Testamento, que Jesus viria, né, que era o Messias, que eles aguardavam, e que esse Messias viria para restaurar todas as coisas, embora a ideia talvez que eles tivessem fosse uma ideia de restauração apenas militar, terrena, porque essa era a ideia deles, que a libertação do jugo de Roma não era a libertação espiritual que eles tinham em mente. Tanto é que eles falam, né, em vista aos cegos, que soltaria das prisões os presos, aí no caso não seriam os presos propriamente ditos, né, mas os presos espirituais. Eles tinham uma ideia de um reino terreno e não de um reino espiritual, os profetas do Antigo Testamento. Mas aí, com a vinda de Jesus, Jesus veio a revelar um outro tipo de reino. Não era aquele reino que eles esperavam. Jesus não veio como Messias que eles esperavam que os libertasse de Roma, mas Jesus veio como Messias que os libertasse do pecado, da condenação do pecado, da condenação do inferno, da condenação espiritual. A liberdade que Jesus veio trazer foi uma liberdade espiritual, uma liberdade não apenas física, porque muitos deles, ao contrário, né, tiveram a sua liberdade física tolhida. Foram presos, foram mortos por causa do Evangelho. Então, a liberdade que Jesus veio apresentar a eles era uma liberdade espiritual. E essa doutrina que os apóstolos deram continuidade, da qual nós estamos firmados, fundados em Cristo, mas firmados na doutrina dos apóstolos, é a mesma doutrina que Jesus ensinou. Não era uma doutrina criada por eles. Hoje existe muita gente criando doutrinas, né, falsas, para se sustentarem, para se manterem. Mas a doutrina que nós precisamos nos apoiar é a doutrina bíblica, a doutrina trazida pelos profetas do Antigo Testamento e trazidas por Cristo. E essas são as doutrinas que nós devemos nos apegar, e não ficarmos correndo atrás de doutrinas inventadas por homens que não levam a lugar nenhum. Então os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo e deram continuidade a esses ensinamentos. E aí o comentarista que dá a lição fala que nós não podemos, que não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce. Por quê? Porque a pedra é Cristo, então não tem como mexer nisso. O apóstolo Paulo ele fala com muita propriedade sobre isso, na sua primeira carta aos Coríntios. Vamos ler aqui, no capítulo, acho que é primeiro, deixa eu ver se é primeiro mesmo. No capítulo 2, ele fala assim, e eu, irmãos, não fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque ele tinha isso, ele era um homem estudado. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Ou seja, ele não estava falando dele, ele estava falando daquilo que ele recebeu de Deus, o poder do Espírito Santo, para que a vossa fé
não se apoiasse em sabedoria dos homens, ou seja, em doutrinas criadas por mim, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum de nós, nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Ou seja, ele está falando do conhecimento que os príncipes não tiveram desta vinda do Messias, porque se eles tivessem tido conhecimento desta vinda do Messias, proclamada pelos profetas, eles nunca teriam crucificado a Jesus. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então ele está falando aqui do conhecimento que ele recebeu de Deus para pregar esse Evangelho. Ele não estava pregando o Evangelho com sabedoria que havia adquirido através de Gamaliel, que foi o seu grande instrutor aqui na terra, nem dos conhecimentos adquiridos através dos livros, ou mesmo da Torá, mas o conhecimento que ele recebeu de Deus, a revelação que ele recebeu de Deus do mistério da salvação, do mistério do Evangelho. Então isso é muito importante, e essa pregação, tanto de Paulo como Pedro e os demais apóstolos, eram fundadas naquilo que eles aprenderam de Jesus. Mas aí alguém pode dizer, mas Paulo não andou com Jesus, mas ele recebeu essa revelação de Jesus. Quando ele é transformado lá na estrada de Damasco, Jesus mesmo fala com ele, converte ele e passa a partir dali a revelar a ele o mistério da salvação, o mistério do Evangelho. E ele fala em muitas das suas passagens, que ele escreveu, de suas cartas, ele fala que eu recebi do Senhor. Não foi ninguém que me ensinou. Eu não estive com os apóstolos durante muito tempo, então não aprendi com os apóstolos que andaram com Jesus, mas eu aprendi do próprio Senhor. Eu recebi dele mesmo o ensinamento da sua palavra, a revelação da sua palavra, para poder proclamar a outras pessoas. Então, o nosso comentarista ele fala que esse alicerce não pode ser mudado, não pode ser mexido. Então, aí Jesus mesmo asseverou que as minhas palavras não hão de passar. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, tudo o que Jesus falou vai se cumprir. Tudo o que Jesus prometeu terá cumprimento. Um dia tudo se cumprirá. Então, a Bíblia ratifica essa revelação dos apóstolos conforme temos no Novo Testamento, que nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação ou testemunho ou profecia posterior. Então, tudo aquilo que foi escrito, dito pelos profetas antigos do Antigo Testamento, se cumpre no Novo Testamento. Se cumpre, se não cumpriu ainda, muitas coisas já se cumpriram, mas ainda, aquelas que não se cumpriram ainda, onde se cumpriram. Então, o Novo Testamento é o quê? É o cumprimento do Antigo Testamento. É só isso. Então, o testemunho dos profetas, qual o testemunho? Aquilo que eles falaram a respeito de Jesus. Já falei para vocês em outros vídeos, que houve a profecia do lugar onde Jesus ia nascer, o profeta descreveu, que seria em Belém, e tu, Belém, posta que a menor da cidade de Judá, de ti virá o rei e tal. Então, ele fala de onde Jesus ia nascer. Ele fala, o profeta pedisse a forma como Jesus entraria em Jerusalém, montado sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Os profetas falaram o sofrimento pelo qual Jesus passaria. Isaías fala isso, o salmista fala isso. Então, tudo aquilo que os profetas disseram a respeito da vinda do Messias, que ele viria trazer libertação ao seu povo, inclusive aos gentios, porque Israel achava que só eles eram o povo de Deus, mas não, o povo de Deus é todo aquele que crê em Jesus. E Jesus veio para toda a humanidade, Jesus não veio só para o judeu, Jesus veio para todo mundo. Então, o testemunho dos profetas se cumpre com a vinda de Jesus, se cumpre
com as mensagens trazidas pelos apóstolos e se cumpre ainda nos dias de hoje. À medida que nós pregamos o Evangelho, que as pessoas creem, aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, as profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo. E como eu disse, algumas delas não se cumpriram, mas se cumprirão ainda. Então, o apóstolo Paulo ele tinha essa visão, né? E ele assegura que a compreensão do mistério que no passado esteve oculto por quê? Porque eles não entendiam a maneira que Jesus viria, que o Messias viria. Eles entendiam que o Messias viria como um libertador do jugo de Roma, mas não era para isso que o Messias viria. O Messias viria para libertar o homem do pecado, da condenação do pecado. Foi para isso que Jesus veio. Então, a visão que os profetas do Antigo Testamento tinham era uma visão terrena. Muito embora alguns deles vislumbravam as coisas celestiais, eles tinham um vislumbre das coisas celestiais, mas a ideia mesmo que eles tinham era de um Messias que viria libertar o seu povo do jugo e da opressão romana. E foi o que não aconteceu, né? Não aconteceu isso, Jesus não veio para isso. Muito pelo contrário, Jesus foi crucificado pelos romanos, já expliquei também isso, porque os próprios judeus pediram essa crucificação e só os romanos poderiam fazer isso, porque o judeu não tinha poder de decisão a respeito de morte. A morte de cruz ou a pena de morte só poderia ser aplicada por Roma, por isso que os romanos o condenaram, né? No caso Pilatos o condena à morte, embora não quisesse, embora tivesse, né, receio de fazê-lo, mas acabou fazendo para agradar os judeus, porque os judeus pediam isso, mas a libertação que Jesus veio trazer foi uma libertação espiritual, uma libertação para a vida eterna, para a vida futura, não para aqueles dias, não para os dias de hoje apenas, mas para a eternidade. E é importante que nós saibamos isso. Então, com a morte de Jesus, toda a humanidade então passa a ter essa esperança de vida eterna e todos nós cristãos que servimos a Cristo estamos fundados nesses ensinos, nessa pregação que eles fizeram e que procuramos fazer ainda nos dias de hoje, anunciando o quê? A salvação em Jesus, através de Cristo, a libertação através de Jesus, a transformação através de Jesus. Só Ele liberta, só Ele salva, só Ele cura, só Ele perdoa pecados, só Ele nos prepara e pode nos levar para o céu. Então, Jesus é a única esperança nossa. E nós, como Igreja de Cristo, devemos dar continuidade a essa missão, que é a missão de apregoar o Evangelho de Jesus, levar as outras pessoas, que elas também conheçam a Cristo como Senhor e Salvador, que elas também entendam este mistério, que a elas seja revelado este mistério da salvação, fundados nas Escrituras, fundados nos apóstolos e nos profetas. Nos apóstolos, porque eles continuaram pregando aquilo que Jesus ensinou, e nos profetas que anunciavam a vinda desse Messias que viria para trazer a libertação. Embora, como eu já disse, a ideia deles era uma libertação terrena e não uma libertação espiritual momentânea e não eterna, mas já vislumbravam essa libertação eterna que era o reino que Jesus virá implantar aqui no mundo com a sua segunda vinda às nuvens. Quando ele voltar, né, nas nuvens para buscar a igreja, depois voltará a terceira vez para implantar o seu reino na terra. Então, eles tinham essa ideia, mas a esperança deles era a libertação momentânea do jugo de Roma. Então, este é o conceito de apóstolos e profetas. Né? Profeta é aquele que recebe de Deus e traz para os homens. Então, eles recebiam de Deus a mensagem e transmitiam aos homens essa mensagem de esperança, essa mensagem de libertação, embora num entendimento um pouco diferente de que temos hoje, porque a nós foi revelado através de Jesus a verdadeira libertação, a verdadeira liberdade, e então nós continuamos como igreja propagando este evangelho de libertação, de transformação e de esperança a todas as pessoas. Então, agradeço por hoje, fico por aqui e brevemente estarei dando a continuidade a esta aula e encerrando ela também. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.